Escola Bíblica Discipuladora. Classe Descobrir. Descubra a nova vida em Cristo. Segunda Igreja Batista em Pavuna. Meu testemunho de conversão a Cristo. Aula 2. Quando falamos em testemunho, admitimos a existência de 3 pessoas: testemunha, julgador, réu. E vamos compará-las com os discípulos, o mundo, Jesus. A primeira delas, a testemunha, ou em nosso caso, o discípulo, é quem fala, quem conta os fatos. A segunda, o julgador, o mundo, é quem ouve e deve ser convencido. A terceira, o réu, Jesus Cristo, é de quem se fala e deve ser apresentado ao julgador de forma que seja aceito e conhecido por ele. A testemunha é aquele que dá evidências, e no caso dos discípulos, da vinda, do ministério, da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Em nosso caso, um testemunho de vida que mostra como Cristo é, o que ele faz e como ele tem nos transformados para a cada dia. Cada experiência de conversão é diferente da outra. Por isso, seu testemunho é único, pessoal e individual. As pessoas gostam de histórias pessoais, pois conseguem lembrar delas mais facilmente e podem fazer relacionamento entre essas histórias com as suas. Vejamos Paulo contando sua história. Paulo nem sempre foi um seguidor de Cristo. Atos 22, de 1 a 5. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui, em Jerusalém, como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escrita para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Paulo nem sempre foi um seguidor de Cristo. Veja também Atos 26, de 9 a 11. Continuando, Paulo passou por um processo de conversão. Atos 22, 6 a 13. Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz muito forte que vinha do céu. E eu caí no chão, e ouvi uma voz dizer-me: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei, e ele respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei: O que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco e pelos meus companheiros. Ali, um homem chamado Ananias
fiel na obediência à lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam em Damasco, veio a mim, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, recupere a visão. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Leia também seu relato sobre esse processo de conversão em Atos 26, 12, 18. Paulo centrou sua vida em Cristo. Atos 22, 14 a 15. Então ele me disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para saber a vontade dele, para ver o justo e ouvir a palavra da sua boca. Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. Confirmado em Atos 26, 19, 20. E portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que abandonassem seus pecados e voltassem para Deus, e provassem seu arrependimento com a prática de obras dignas. Como escrever meu testemunho de conversão a Cristo? Divida em 3 partes. Na primeira parte, descreva o seu antes da sua conversão. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Dica: não gaste muito tempo enaltecendo o pecado ou se vangloriando das coisas erradas que praticou. Na segunda parte, descreva sua conversão. Que situações o levaram a conhecer Jesus? Como foi o processo? Dica: nesta parte, você pode entrar em detalhes, nomes, datas, locais, etc. Na terceira parte, descreva sobre depois da sua conversão. Como tem sido sua vida após a conversão? O que mudou? Outras pessoas percebem as mudanças? Dica: esta é a parte mais importante. É a partir do que mudou que as pessoas se interessarão em conhecer Jesus Cristo. Sugestões: seja breve. Fale sobre você. Evite expressões negativas. Não critique grupos religiosos ou igrejas. Questione-se se há significado para você. Evite expressões religiosas. Use versículos bíblicos. Conclua com a expressão: agora eu tenho certeza da vida eterna. Lembre-se, você não está pregando ou dando um estudo, mas sim dando evidências de sua conversão. Mãos à obra. Faça como Paulo. Escreva seu testemunho e deixe evidências de sua conversão a Cristo.